A palavra problema é uma palavra que está presente praticamente na vida de todas as pessoas. O que é um problema? O problema é algo difícil, é um infortúnio, é algo que nos causa mal, nos causa perturbação, nos tira a paz. O problema, dentre muitas outras características, é algo que nos faz mal. É algo que nós temos que enfrentar e temos que resolver. Mas existem várias maneiras de reagir a um tipo de problema. Umas pessoas reagem de um jeito, outras pessoas reagem de outro. Umas ficam calmas, outras ficam angustiadas e outras chegam ao suicídio, porque não conseguem enfrentar o problema. E você? De que maneira você enfrenta o problema? Qual é a sua reação? O que você faz diante de um problema? Depois da vinheta, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero ler com você no livro de 2 Reis, no capítulo de número 6 e no versículo de número 17. A Bíblia diz o seguinte: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. A história, o contexto histórico desse versículo é a investida do rei da Síria contra Israel. A Bíblia diz no versículo 8 que o rei da Síria fazia planos para atacar Israel. Porém, Deus, ele revelava ao profeta Eliseu, mostrava para Eliseu onde o rei estaria, onde o rei iria se encontrar e as tropas sírias iriam se encontrar. Então Eliseu comunicava ao rei de Israel e Israel era livre. E isso acontecia algumas vezes. Certo dia o rei da Síria chama os seus servos e diz: tem um inimigo em nosso meio. Tem algum traidor aqui, porque alguém está levando as informações para o rei da Síria. Um dos seus servos diz: não, rei, é porque lá tem um profeta chamado Eliseu, e quando o Senhor fala as coisas na sua câmara de dormir, Deus revela para ele e ele já sabe tudo o que vai acontecer. E o rei pergunta: onde que ele está então? E alguém diz: ele está em Dotã. Então o rei manda para lá o seu exército, muitos soldados, e quando o moço de Eliseu sai de manhã, no versículo 15, que ele sai de manhã e ele olha para os montes, a Bíblia diz que a cidade estava cercada de carros e cavalos do exército da Síria. Então, ele se desespera, ele diz: ai, meu senhor. Ele se dirige a Eliseu, o moço de Eliseu, ele se dirige a Eliseu e diz: ai, meu senhor, que faremos? Nós vamos morrer, nós vamos perecer, nós vamos sucumbir agora, acabou a nossa vida. Porém, a Bíblia diz que Eliseu, com muita calma, disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E no versículo 17 que nós lemos, Eliseu ele faz uma oração. Ele pede para que Deus abra os olhos do seu moço. E quando ele termina a oração, a Bíblia diz que o moço olhou e viu, e o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo. Aqui nós temos duas visões diante do problema. Duas
maneiras de reagir diante do problema. Uma maneira antes do moço de Eliseu enxergar o espiritual e uma maneira depois dele enxergar o espiritual. Então nós vemos que quando ele não enxerga o espiritual, ele vê só o material e ele se desespera. Quando ele olha para os montes e vê o exército sírio, ele se desespera. A visão natural. Depois que Eliseu ora, ele tem a visão dos carros e cavalos de fogo, o exército de Deus que estava ali para lutar em favor deles. E um detalhe, Eliseu diz, muitos mais são os que estão conosco. O exército de Deus é muito maior. Esta palavra eu tenho que deixar para você nesse dia. Deus, ele tem algo espiritual para te mostrar, para que você não enxergue o problema somente na visão natural. Deus tem algo espiritual para te mostrar. Então, quando você conseguir enxergar o espiritual de Deus na sua vida, você vai ver o problema de maneira diferente. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.